Meus irmãos queridos, que bom podermos compartilhar desta palavra, e eu quero, nesta noite, pensar com os irmãos nas histórias da Bíblia e nas histórias da vida. E aí, quando nós pensamos em histórias, nós precisamos fazer uma distinção entre a história escrita com H e a história escrita com E. A palavra história, ela descreve fatos. A palavra história com H, ela descreve fatos, acontecimentos reais, aquilo que pode ser comprovado, aquilo que pode ser atestado. São fatos muitas vezes científicos e que podem também ser comprovados, mas acontecimentos outros que não necessariamente científicos. Quando se pensa em história, nós estamos falando daquilo que diz respeito à ficção, diz respeito àquilo que não pode ser comprovado. A história faz parte da realidade humana, porque as fantasias também fazem parte do ser humano e os habilita a criatividade, as artes, as diversas ações de manifestação da natureza humana. Mas uma é a história com H e outra é a história com E. Eu quero me ater nesta noite ao primeiro aspecto, a história com H. E H muito maiúsculo mesmo. A Bíblia é um livro de histórias. Deus escolheu inspirar os autores sagrados, fazendo uso de relatos históricos que pudesse levar as pessoas à compreensão dos fatos e ao conhecimento da realidade. E uma coisa que nós vamos ter em comum nos autores que trazem a narração dos grandes feitos do Senhor, algo em comum vai ser gente. Sempre que nós temos uma história bíblica, nós temos gente, pessoas, homens, mulheres, povos envolvidos. Nossas histórias encontram nos relatos históricos da Bíblia os elementos de afinidade que nos permitem conhecer um Deus amoroso, um Deus gracioso, nos permitem conhecer um Deus que é compassivo e nos permite ver os vários aspectos do caráter e da natureza de Deus nas relações humanas. E mais do que conhecer a revelação de Deus, o modo como Ele interviu na história nos permite conhecer a sua pessoa numa dimensão extremamente compreensível. Se nós fôssemos compreender Deus sem a revelação, certamente nós não conseguiríamos capturar o mínimo que seria da essência de Deus, porque o que nós sabemos sobre Ele é aquilo que Ele revela de si mesmo. Seja a revelação escrita da palavra, seja a revelação por meio da natureza, seja a revelação especial que Ele faz de si mesmo no Filho. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Então Deus se revela de forma grandiosa e se permite conhecer por nós. Do Gênesis ao Apocalipse, passando pelo Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, avançando para os livros de sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes,
passando pelos profetas menores, maiores, no Novo Testamento, Deus se mostra a nós em relatos que contam as histórias dos seus feitos em seus relacionamentos com o ser humano. Vejamos, quando nós olhamos para o relato da criação, Gênesis 1 e 2, nós vamos ver ali a Bíblia falando da criação. E Deus vai criando cada uma das coisas, e hoje pela manhã nós tivemos aqui uma excelente aula de escola bíblica, em que alguns desses elementos foram trazidos na aula de hoje pela manhã. Quem perdeu pode, no próximo domingo, aproveitar, porque o assunto vai ser dado continuidade no próximo domingo. Mas nós vamos vendo ali a ordem da criação, como Deus vai criando cada coisa no seu devido tempo, no seu devido momento, até culminar naquilo que é a obra-prima da sua criação. Ele cria todas as coisas e a Bíblia diz que era bom. Mas quando ele faz a obra-prima da criação, o que é que ele diz? Eis que é muito bom. E a obra-prima da criação é o ser humano. E por quê? Porque Deus faz o ser humano apenas um pouco menor do que ele. No sentido de que o ser humano traz em si a imagem e semelhança de Deus. O ser humano traz a capacidade da criatividade, traz em si mesmo aquilo que é próprio de um ser vivo, um ser pensante. Deus então faz o ser humano, a Bíblia diz, um pouco menor do que os anjos. E Deus então, depois de criar o ser humano, diz que eis que é muito bom. Então, se você tem uma baixa autoestima, se você é alguém que não se ama, se você é alguém que não se valoriza, se você é alguém que se autodeprecia, eu quero dizer que você está desprezando em si mesmo aquilo que Deus fez de mais valoroso da obra da criação. Deus te fez para ser excelente, Deus te fez para ser uma pessoa criativa, Deus te fez para ser uma pessoa proativa, de iniciativas, de ações. Deus te fez e te deu poder para administrar toda a obra da criação. Deus colocou em você a vida, e você reproduz vida. Então Deus fez você, entre as espécies por Ele criada, como a criatura mais especial. Então nós vamos ter no relato da criação, a história da criação do homem, e como Deus dotou o homem de excelência, de um espírito nobre. Mas aí você chega ao capítulo 3 do livro de Gênesis, e você descobre que o homem, depois de muito tempo numa relação de intimidade com Deus, este homem resolveu fazer uma escolha dentro daquilo com que o Senhor mesmo o havia criado. O Senhor o criou com o direito de fazer escolhas. O Senhor o criou com a liberdade de fazer opções. E o ser humano então faz uma escolha. E essa escolha é um ato de desobediência. E a partir de Gênesis 3, então, nós temos a queda, o pecado. E como isso entra no mundo a partir do homem, e isso começa então a degenerar a natureza humana e a própria obra criada por Deus. E aí nós vamos ver então, no capítulo 3 de Gênesis, a história da queda da raça humana. Nós vamos ver a história do pecado. Se você ainda não leu o livro de Gênesis, você deve ler com estas percepções de ver aquilo que cada capítulo traz de particularidade, para que você possa ir acrescentando ao seu entendimento da revelação aquilo que a Bíblia nos mostra. E aí nós vamos avançando em Gênesis e chegamos ao capítulo 12. E no capítulo 12 de Gênesis, nós vamos encontrar então como Deus inicia a formação de um povo
que ele viria a chamar de povo seu. Deus diz para Abraão: saia da sua terra, da sua parentela, vá para um lugar que eu vou lhe mostrar, e seja você uma bênção. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados, e você será bênção para todas as nações. Ali Deus dá para Abraão a visão daquilo que seria construído no futuro a partir da obediência dele. E se você olhar Gênesis capítulo 11, no finalzinho do capítulo 11 de Gênesis, você vai descobrir que o pai de Abraão, Terá, ou Terá, como estiver aí na sua Bíblia, saiu lá de Ur com a intenção de chegar em Canaã. Essa era a intenção do pai de Abraão, sair de lá e chegar a Canaã. Talvez Deus já tivesse revelado alguma coisa para ele da intenção de fazer da família dele. Mas a Bíblia diz que ele chegou em Harã e parou. E ali ele morreu. Ele não completou o seu trajeto. E aí Deus tira Abraão do meio do caminho e o leva a Canaã. E promete fazer dele uma nação e dar aquela terra como herança para os seus descendentes. Então, mais uma vez, nós temos a história de Deus com os homens no seu relacionamento com Abraão, formando a partir dele um povo. Gênesis 12 traz todo o relato dessa história bíblica. Quando você chega ao livro de Êxodo, você vai encontrar então a saga do povo de Deus, que agora já era praticamente uma nação formada dentro de uma outra nação. O começo de Êxodo vai mostrar o povo hebreu crescendo no Egito, se tornando um povo forte, se tornando um povo responsável pela economia do Egito, pelas construções, porque aquele povo cresceu tanto, os descendentes de Abraão, os herdeiros de Abraão, cresceu tanto, se desenvolveu tanto, que o próprio Egito ficou com medo e sentiu que o crescimento do povo hebreu dentro do seu território é uma ameaça, e então os escraviza, os oprime, dificulta o seu crescimento, seu desenvolvimento, tenta, na realidade, aniquilar o povo hebreu para que ele não se tornasse tão forte. Mas aí aquele povo clama ao Senhor em meio à opressão, aquele povo pede a Deus em meio às suas tribulações, Deus ouve e responde e levanta mais uma pessoa, Moisés. E Deus então levanta Moisés para resgatar aquele povo agora daquele regime escravo em que eles viviam no Egito. Então, quando você estuda o livro de Êxodo, você vai encontrar essa história mostrando um povo escravizado, mas que se torna forte, e esse é o povo que Deus havia prometido formar desde Abraão. Eu quero que você vá acompanhando comigo o fato de que a Bíblia é um livro de histórias que podem ser comprovadas ao longo do tempo. E você vê então na criação, Deus se relacionando com o homem. Na queda, Deus se relacionando com o homem, buscando, procurando e querendo trazê-lo de volta. Ali em Gênesis 3, no momento da queda, quando Deus procura o homem, pergunta: onde você está? E essa é a pergunta que Deus continua fazendo àqueles que estão longe dele. Onde você está? Por onde você tem andado? Quais as escolhas que você tem feito? Por que você tem decidido se afastar de mim? Deus então continua procurando o homem. E aí começa a formar um povo a partir lá de Abraão, chega aqui no Êxodo, este povo já é forte, e agora Deus levanta Moisés para tirar esse povo da escravidão. A Bíblia diz que aquele povo oprimido clamou ao Senhor, orou ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus viu, Deus ouviu, e Deus atendeu a oração do seu povo. E a Bíblia diz: eu desci
É quando Deus aparece a Moisés em meio a uma sarça que está em combustão, queimando, aliás, acesa, mas que não está queimando, ela não se deteriora. E aí aquela visão chama a atenção de Moisés, e quando Moisés se aproxima, ele ouve a voz do Senhor: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E aí eu quero lembrar a você, que sempre que nós entramos na presença de Deus, nós estamos entrando em território santo, porque onde Deus está, Ele santifica o lugar que Ele está com a sua presença. O seu quarto pode ser esse território santo. O seu quarto não é lugar de ver pornografia. O seu quarto não é lugar de ver imagens indecorosas. O seu quarto não é lugar de você ficar alimentando a sua mente com aquilo que é pervertido. O seu quarto é lugar de santidade, deve ser território santo, porque o seu quarto deve ser o seu lugar de oração, seu lugar de batalha, seu lugar de guerra, e aquele lugar onde Deus precisa estar presente. É preciso, portanto, ter essa consciência. Moisés então percebe a presença do Senhor, e Moisés então é comissionado por Deus para a grande missão de tirar o povo da escravidão e levá-lo àquela terra que Deus havia prometido a Abraão. Quando você avança nas Escrituras e dando um salto para o livro dos Reis, você vai encontrar então as histórias dos diferentes reis de Israel. Você vai perceber como aquele povo sai de um regime teocrático para um regime monárquico. Você percebe que o povo chega para Samuel e diz: nós queremos um rei, assim como os outros povos têm. É interessante ver que quanto mais o homem vai se distanciando de Deus, mais ele vai fazendo escolhas para andar segundo os seus próprios caminhos e segundo a sua própria vontade. A história dos reis de Israel mostra que aquele povo já não tem mais uma referência de Deus como líder da nação, o Deus que os liderava por meio dos juízes, dos profetas. Mas aquele povo agora tem como referência os outros povos. E eles querem então ter reis e governantes sobre eles, como tiveram os outros povos. E aí nós temos o momento em que Saul é escolhido. Depois de Saul vem Davi, depois de Davi vem Salomão. Naquele começo ainda havia uma maior conexão com o Senhor, e de Salomão em diante, na medida em que ele foi agregando ao seu harém as mulheres, e as mulheres de ambientes ímpios foram corrompendo o coração dele, ali as pessoas, os reis, foram se afastando do Senhor. E aí então vieram vários reis que tiveram uma caminhada longe de Deus. Então, se você quer conhecer essas histórias, leia lá 1º e 2º Reis. Nos profetas, nós vamos ver que os profetas agiram no contexto dos fatos, no contexto da época. Você tem um Elias que ora ao Senhor para que Deus manifeste a glória dele diante dos profetas de Baal. E ali o povo percebe quem é Deus. Você tem um Jeremias que ainda muito jovem é chamado para trazer uma mensagem de alerta, de arrependimento para o povo. Você tem um profeta por nome Isaías, que percebe a santidade de Deus, sente o seu pecado, recebe de Deus o dom profético e profetiza para o seu povo, alertando para o risco da ira de Deus sobre o seu povo diante da iniquidade do povo. Você tem um profeta como Jonas, que Deus chama para entregar uma mensagem para um povo, e ele tenta escapar da presença do Senhor, e Deus o traz de volta, e ele entrega a mensagem para o povo, que era um povo inimigo do seu povo. Mas ao entregar a mensagem, aquele povo se converte e se dobra ao Senhor, porque a misericórdia de Deus se estende sobre todo aquele que crê na palavra de Deus. A misericórdia do Senhor está
estendida sobre todos os povos, sobre todas as nações, havendo a necessidade do arrependimento para que a graça de Deus entre em ação na vida das pessoas. Então, no Antigo Testamento, você vai ter todos esses relatos históricos, que são fatos comprovados, são fatos que podem ser testemunhados. Descobertas arqueológicas e pesquisas têm constatado como esses fatos todos aconteceram, de forma que não há como negar a história bíblica. São relatos daquilo que aconteceu, e por meio dessas histórias, Deus vai mostrando a graça, o cuidado, o interesse dele nas pessoas. No Novo Testamento, nós vamos encontrar em Jesus diferentes facetas de como ele se revela para cada um de nós. Primeiro, nós vamos ter ali em Mateus 16, de 13 a 20, o surgimento da igreja, quando Jesus diz para aqueles pescadores: venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. E mais adiante, mediante a confissão de Pedro, de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí então, nós temos o surgimento da igreja em Jesus. Mas nós temos uma igreja que ainda está em latência ali. Essa igreja vai se tornar real ali no Novo Testamento, quando o Espírito Santo desce sobre aquele povo e eles então começam a manifestar os dons do Senhor. Então nós temos o surgimento da igreja em Jesus, fundando-a, mas nós temos o desenvolvimento dela quando o Espírito Santo inaugura o seu ministério entre as pessoas. A história de Deus vai se encontrando com a história dos homens. O avanço do Evangelho acontece com um homem por nome Paulo, por exemplo, que fora um perseguidor do Evangelho, que fora resistente à fé em Cristo, aquele homem que concordara com a morte de Estevão, primeiro mártir do cristianismo. Mas esse homem vai a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, e ali uma luz vem sobre ele, e ele ouve uma voz, e essa voz lhe diz: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu? Eu sou o Senhor, a quem você persegue. Sempre que alguém persegue o cristianismo, não está perseguindo necessariamente as pessoas, mas está tentando perseguir ao Senhor. Sempre que as pessoas combatem a fé em Cristo, não estão combatendo necessariamente a você, mas está tentando combater o Jesus que você representa. Assim foi com Paulo, e assim ainda é nos nossos dias. As pessoas se levantam contra a igreja, se levantam contra o Evangelho, e muitas delas pensam que estão tratando com causas humanas. Elas estão tratando com causa divina e está perseguindo o próprio Senhor da igreja. Então nós vamos ter esse avanço do Evangelho com homens como Paulo, como Barnabé, como Pedro e tantos outros que fizeram a igreja avançar. Histórias humanas, gente a serviço do reino. Mas é no trato que Jesus dá às pessoas nos evangelhos que nós vamos encontrar as histórias mais impactantes. O modo como Jesus escolhe seus discípulos, pescadores na praia, e ele vai e diz: venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Jesus não vai às escolas, às academias, Jesus não vai à sinagoga, Jesus não vai escolher entre os escribas, mas Jesus vai escolher gente simples para moldar e transformar gente simples em discípulos dele, fiéis à sua missão. Mateus 4,19, Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Nós vamos encontrar um outro momento muito especial.
Uma mulher apanhada em um ato de adultério, João 8, de 1 a 11. Essa história bíblica nos mostra como o Senhor é gracioso e compassivo para com o pecador que está disposto a não continuar no seu pecado. Uma mulher é flagrada num ato de adultério e a lei dizia que ela deveria ser apedrejada. E eles a levam diante de Jesus para testar a atitude de Jesus diante daquela situação. E eles dizem, a lei diz que ela deve ser apedrejada. E o que é que Jesus faz? Diz para aqueles que acusavam a mulher, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe a pedra. E a Bíblia diz que, a começar pelos mais velhos, todos eles foram se retirando. E Jesus então volta a levantar a cabeça e olha para a mulher e pergunta, mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá, e não peques mais. Ali está um Jesus mostrando a sua graça, a sua compaixão e a sua disposição de perdoar os mais graves pecados assim julgados pela sociedade, desde que o pecador esteja pronto a se arrepender. Não há pecado capaz de nos isolar do Senhor, se o nosso coração estiver disposto a nos arrependermos. O pecado que a Bíblia diz que é imperdoável é aquela blasfêmia contra o Espírito. E isso é a resistência ao próprio Espírito de Deus, à própria pessoa de Deus da sua vida. Nós temos então essa história que mostra como Jesus é gracioso para com uma mulher apanhada num ato pecaminoso. Uma outra história que vai nos mostrar o pai de um jovem possesso, em que Jesus traz libertação àquele jovem. Marcos 9, 14 a 29 nos traz essa história, mas eu quero destacar aqui a partir do verso 21. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Este episódio, ele mostra algo interessante, porque Jesus estava no Monte da Transfiguração, tendo uma experiência divina ali com o Pai, no momento de oração, e os discípulos estavam lá no pé do monte. Este pai chega com o seu filho, um jovem, e este espírito o acomete, o derruba, e o expõe publicamente, e os discípulos tentam expulsar aquele espírito perturbador, mas não conseguem. E aí Jesus está chegando, está vendo aquele tumulto e pergunta, o que está acontecendo? E aí o pai traz essa demanda para Jesus, e Jesus então devolve a saúde, a normalidade àquele jovem, restaurando-lhe a dignidade, restaurando a capacidade de autodomínio, libertando daquele espírito opressor, libertando daquele espírito que o possuía, e assim aquele jovem é restaurado. Mas até chegar este momento, nós temos esse diálogo entre Jesus e aquele pai. E aquele pai então sinaliza a sua fragilidade. Primeiro ele traz o elemento de dúvida, se o Senhor pode,
Aí Jesus diz: se podes, tudo é possível ao que crê. E aí aquele pai admite a sua fraqueza e diz: ajude-me na minha falta de fé. Eu acredito que muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos ter a honestidade que aquele pai teve de pedir ao Senhor que nos ajude na nossa falta de fé. Porque há muitas situações que nós pedimos, mas não pedimos como convém. Tiago nos diz que nós devemos pedir com fé, sem duvidar. Mas muitas vezes nós não pedimos com essa convicção. Então nós temos que ter a honestidade daquele pai e dizer: Senhor, ajude-me na minha falta de fé. Ajude-me a crer do modo adequado. E então nós temos o encontro daquele pai com aquele filho oprimido, com o Jesus libertador. Você consegue imaginar o drama daquela família? Desde a infância, aquele menino, aquele garoto, era um cavalo sobre o qual Satanás se apossava e fazia dele todas aquelas situações de humilhação e de vergonha. Então, se você tem hoje um jovem, por exemplo, que num ataque de epilepsia passa por uma situação de vergonha pública, quando o ataque lhe acomete e ele se sente envergonhado diante das pessoas, imagina aquele jovem que, ao que parece, tinha um ataque muito semelhante, mas era muito mais sério do que isso, porque havia um espírito que o oprimia de fato, tanto que Jesus o liberta, não é? Então imagina como era a autoestima daquele rapaz, como ele se sentia diante da sociedade. E Jesus então restaura a dignidade daquele moço. O Senhor vai encontrando a cada um de nós, nas histórias das nossas vidas, os nossos caminhos vão se cruzando com o caminho do Senhor, e quando o Senhor interfere, então Ele muda o curso dessa história. Nós temos uma outra história bíblica no Novo Testamento que mostra o encontro de Jesus com a libertação de um filho de um centurião, um comandante do exército romano. João 4, 43 a 54 nos traz o relato deste acontecimento. O homem está com seu filho enfermo numa outra cidade, Jesus está num certo lugar, e aquele homem então pede a Jesus para que vá até aquela cidade onde o seu filho morava, para libertá-lo, para trazer de volta a vida daquele jovem. Aquele jovem estava quase à morte. E Jesus então não chega aí ao lugar onde aquela família morava, mas libera uma bênção e diz: vá, o seu filho vive. E aquele pai volta, e quando ele está chegando perto da sua casa, os seus empregados vêm ao seu encontro e dizem: olha, o garoto ficou bom. E o pai pergunta: em que momento isso aconteceu? Aconteceu ontem a tal hora. E aquele pai entende que foi exatamente na hora em que Jesus liberou aquela bênção sobre ele. Há situações em que nós precisamos crer que o Deus que está agindo na história, agindo no mundo, Ele age indistintamente, independentemente da geografia. Por isso que é importante a igreja orar por missionários, orar por pessoas longe, orar por pessoas que nem mesmo conhecemos, porque quando a igreja ora, Deus ouve o clamor da igreja e muitas vezes Ele faz a intervenção na história das pessoas em resposta à oração do seu povo. Nós temos então histórias como essas. Quando você chega em Lucas 7, de 11 a 17, você vai encontrar um jovem, filho único de uma viúva, em que ela está agora seguida por uma multidão, levando o seu filho para ser sepultado. E Jesus vai entrando naquela cidade com os seus discípulos, e as duas multidões se encontram. E Jesus vê a aflição da mãe, a tristeza da mãe, manda parar aquele cortejo, e ele tem então compaixão daquela mãe,
e ordena aquele jovem voltar à vida. E o jovem que estava sendo levado para a sepultura volta a viver. E Jesus então ressuscita ali o filho da viúva de Naim. E traz então uma nova esperança para aquela mãe, para aquela família. Eu acredito que nós temos hoje muitas pessoas que estão andando por este mundo, mas que estão caminhando ao encontro da morte, na medida em que continuam caminhando com seus corações longe de Deus. Essas pessoas precisam ter este encontro com Jesus, que restaura a vida àqueles que estão mortos. Pessoas espiritualmente mortas, pessoas que precisam ser libertas daquilo que as oprima, pessoas que estão com seus corações afastados de Deus e que hoje dão passos largos a caminho da morte. Neste final de semana, quantas pessoas estarão sendo tragadas pela morte? Vi ontem uma rápida manchete que dizia da morte de 25 pessoas devido a uma situação de acidente e um movimento de carnaval. Quantas outras pessoas vão perder as suas vidas nesses dias? Quantas jovens serão engravidadas nesses dias? Quantas situações de aborto no futuro essas situações vão trazer? O pecado, ele é prazeroso. O pecado, ele é gostoso de ser praticado. Mas o pecado destrói. O pecado sempre cobra o seu preço. Satanás nunca dá nada de graça para as pessoas. Ele oferece a oportunidade do prazer, porque pecado não tem a ver com Deus. Pecado tem a ver com o diabo. Foi ele quem induziu o homem ao pecado, foi ele quem induziu a mulher ao pecado, e é ele quem alimenta a indústria do pecado. A indústria da pornografia, por exemplo, ela é mais forte do que qualquer outra indústria no mundo. E ela destrói vidas, e ela escraviza pessoas, ela oprime pessoas. Olha, se você não santificou os seus olhos, e os seus olhos têm prazer em ver imagens pornográficas, a sua mente é poluída, porque no dia que você se depara com esse tipo de imagem, você fica poluído por aquilo que você vê. O poder persuasivo que o pecado tem é muito grande. Então o pecado leva as pessoas à morte, porque ela é a oferta que o diabo faz para atrair as pessoas. As drogas são prazerosas. As drogas levam as pessoas a viverem suas aventuras. Mas olha o preço que ela cobra. Quanta gente decente, quanta gente que viveu uma vida digna, profissionais, gente de igreja, que um dia experimentou as drogas e foi escravizado por ela, e hoje vive nas cristolândias, nas cracolândias da vida. Ministérios como a Cristolândia surgiram para libertar aqueles que estão nas cracolândias. Ministérios como Missão Braços Abertos surgiram para libertar aqueles que estão escravizados pelas drogas. O pecado atrai. Pecar é agradável, é gostoso, mas ele cobra um preço e você precisa ter consciência de que você é responsável pelos seus atos. Você é responsável pelas suas escolhas. Você responde pelas suas decisões. Então não podemos negligenciar a nossa responsabilidade diante de uma vida de santidade. Nós temos um outro relato que nos mostra Jesus à mesa de pecadores. Zaqueu era um funcionário público, coletor de impostos, detestado pelo povo, porque fazia um trabalho que não era agradável, e ele então deseja ver Jesus, e quando ele sobe numa árvore para ver Jesus,
E Jesus olha para aquele homem e diz: desça, porque hoje eu vou comer na sua casa. E Jesus está ali à mesa daquele homem, e os religiosos estão, nas suas mentes, estão censurando Jesus por comer com pecador. Domingo passado nós falamos do valor da mesa como um objeto de comunhão. E talvez alguns de nós temos dificuldade de trazer pecadores para sentarem à nossa mesa. Nós precisamos aprender com Jesus. Onde chega a luz, as trevas não prevalecem. Então, se você traz a luz do Senhor na sua vida, precisa levar essa luz em ambientes onde haja trevas, para que haja libertação daqueles que estão oprimidos. Jesus está à mesa com Zaqueu, sendo censurado, e aí aquele homem olha para Jesus e diz: Senhor, se eu tirei de alguém, eu estou disposto a devolver 4 vezes mais. E aí Jesus diz: hoje a salvação chegou a esta casa. Quando Jesus senta à mesa com pecadores, não é para comungar do pecado, mas é para transformar o pecador. Quando você sentar à mesa de pecadores, não deve ser para comungar do pecado, mas deve ser para transformar a vida deles. Salmo 1 nos ensina isso. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então, quando você sentar, é para ser um instrumento de restauração na vida das pessoas. E aí Jesus encerra aquele momento ali dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Eu poderia lhes trazer aqui, meus irmãos, à memória as muitas faces com que Jesus olhou com amor e compaixão para as pessoas que estavam em sofrimento, pessoas que estavam perdidas, pessoas que estavam sem esperança, no limite das suas forças. Os encontros de Jesus são histórias de transformação na vida das pessoas. O quão disposto, meu irmão, minha irmã, você está para encontrar-se com pessoas e levar Jesus a elas? E você, meu amigo, minha amiga, o quão disposto ou quão disposta você está para ter um encontro com Jesus e deixar que Ele transforme a sua vida? Pessoas se encontram com Jesus nas mais diferentes circunstâncias. Aqueles que se encontram porque têm uma busca ativa do Senhor, querem ter uma experiência com Deus, e tem aqueles que se encontram com Jesus em meio à dor, em meio às perdas, em meio aos sofrimentos, e então elas se dão conta que há um Deus, que há um Senhor que as ama e que se importa com elas. Mas é preciso que, seja por vontade própria, seja devido às circunstâncias, é preciso que você queira se encontrar com Jesus para que Ele faça diferença na sua vida. E aí, eu quero pensar que ainda há uma história que precisa ser contada. Trouxemos aqui várias histórias do Antigo Testamento, várias histórias do Novo Testamento, porque Deus escolhe gente para se relacionar com gente. Deus escolhe pessoas para se relacionar com pessoas. Deus age na vida de pessoas. E ainda há uma história que precisa ser contada, e esta é a sua história. Você precisa compartilhar as histórias da sua vida com aqueles que estão ao seu redor. As histórias da sua vida com seus vizinhos, com seus amigos, com seus colegas. Você precisa contar histórias de vida para aqueles com quem você convive.
Como você conheceu Jesus? Qual foi a última vez que você falou para alguém como conheceu Jesus? Como ele se tornou significativo para você? Quais as suas experiências de fé que indicam o quanto Jesus vive em você? Você tem falado para as pessoas da sua fé? Você tem compartilhado com as pessoas da sua experiência com Deus, do seu relacionamento com Ele? Ou você tem sido um agente 007, alguém que está ali retendo o testemunho do Senhor? De que modo o Senhor está orientando a sua vida? Sente-se com alguém esta semana. Compartilhe com essa pessoa a sua história de vida com Jesus. Peça a Deus que lhe dê graça e sabedoria para identificar a quem ou com quem você deve e pode compartilhar a sua história e chamar a atenção dessas pessoas para as histórias da Bíblia e como Deus vai se revelando por meio dessas histórias. Qualquer uma que você escolher, você vai poder tirar lições preciosas, a partir das quais vai poder conversar com alguém sobre a sua própria história de vida. E aí, encerrando, eu trago aqui um pouco da minha própria história. Nasci no começo dos anos 60, ali, 1961. Meu pai foi o primeiro a entregar sua vida a Jesus no começo daquela década. Eu era uma criança ainda quando ele se entregou a Jesus. Então, meu pai já criou a mim e aos meus irmãos no Evangelho. Já nos criou levando à igreja, já nos ensinando a cultuar dentro da nossa casa. Aquilo que ele sabia, ele procurava nos ensinar. Tempo depois, a minha mãe também entregou sua vida a Jesus. E há pesquisas que mostram que quando o homem se converte, quase sempre a família também vem. Nem sempre acontece o contrário, a mãe se converter e toda a família vir. Mas quando o pai se converte, quase sempre a família vem também. Então nós precisamos investir em homens nessa geração, para que eles tragam suas vidas a Jesus e eles tragam suas famílias ao Senhor. A minha mãe, na comunidade em que ela morava, ela era uma espécie de cantadora ali, ou a pessoa que puxava as cantorias das romarias. Havia as procissões, e ela então era uma daquelas que puxava as cantorias nas procissões. Mas ela entregou sua vida a Jesus e juntamente com meu pai nos criou no caminho e no temor do Senhor. Mas eu só vim de fato entregar a minha vida a Jesus aos 17 anos de idade. Cresci no Evangelho, fui criado dentro da igreja, mas eu tentava sublimar a importância da decisão pessoal da fé. Eu dizia para mim mesmo, já sou crente, eu não preciso tomar minha decisão, porque eu já sou crente. Mas o Espírito do Senhor me incomodava a revelar isso publicamente, até que aos 17 anos de idade eu fiz isso. E desde então eu sigo e sirvo ao Senhor, e não me arrependo da minha decisão. Mas eu quero lembrar a vocês a importância que é a entrada do Evangelho na história de uma família. Eu já mencionei algumas vezes o paralelo feito entre a vida de Jonathan Edwards e a vida de Max Juges. Dois cidadãos que viveram contemporaneamente numa mesma época. Jonathan Edwards se tornou um crente em Jesus, enquanto Max Juges nunca se converteu ao Senhor. Pesquisadores foram estudar os descendentes daqueles dois homens que representavam uma geração. Descobriu-se que a geração de Jonathan Edwards, a partir da influência do Evangelho na sua vida, gerou muitos outros filhos na fé. E muitos desses filhos na fé foram pessoas proeminentes na sociedade. Pessoas que fizeram diferença em suas áreas. Profissionais liberais, governantes, missionários, pastores, empresários.
homens que fizeram diferença na sua geração, enquanto que os descendentes de Max Jobs se tornaram alcoólatras, viciados, dependentes químicos, e a vida e os descendentes deles foram um peso para o Estado. Custaram muito para o Estado cuidar da saúde, cuidar da vida daquelas pessoas. Enquanto que os descendentes de Jonathan Edwards se tornaram bênção para o Estado, porque se tornaram força produtiva. A grande diferença que o Evangelho faz na vida das pessoas, quando Jesus entra, ele muda não só para a eternidade, mas ele muda já para esta vida. E aí você vai entender quando Jesus fala: aquele que deixa pai e mãe e vem a mim, ainda nesta vida terá 100 vezes mais. O Senhor começa a nos dar o sentido de vida eterna a partir de agora, quando nós nos entregamos a Jesus. Enquanto aqueles que continuam longe do Senhor começam a experimentar o que é padecer eternamente já nesta vida. Os sofrimentos e o quanto vive realidade de opressão. Então, eu quero lembrar a você, o Evangelho liberta, o Evangelho restaura, o Evangelho transforma. Jesus fez isso na minha família a partir da vida do meu pai. O modo como Ele nos criou fez diferença para mim e para os meus irmãos. Hoje todos nós somos crentes no Senhor e servimos ao Senhor. Nossos filhos, os netos dele. Meu pai, em março próximo, completa 5 anos que está sobre uma cama, vitimado por um AVC. Em breve ele vai partir para o Senhor. Mas ele vai deixar o seu legado do modo como deixou para nós como herança a fé. Ele não tinha patrimônio, ele não tinha riqueza, ele não tinha bem material nenhum para nos legar. Mas o que ele deixou como legado é a coisa mais importante, que é a nossa fé em Jesus. Por isso eu digo a você, meu irmão, a você, minha irmã, os 2 elementos que todo pai, toda mãe precisa se preocupar em deixar para os seus filhos. Deixe uma boa formação. Dê para o seu filho a melhor educação que você puder dar. Não economize quando se trata de educação. O Estado deveria garantir isso. Uma educação de qualidade, em que você não precisasse gastar além daquilo que você gasta com seus impostos. Mas, infelizmente, o Estado brasileiro tem falhado nisso. Então, se você tem condições de fazer um investimento numa escola privada que dê uma formação excelente, faça isso. Mas não negligencie deixar para os seus filhos o legado da fé. Seja você pai, seja você mãe, um exemplo para os seus filhos. Os seus filhos vão aprender a amar a Deus se verem em você o exemplo. Vão aprender a amar a palavra se verem em você o exemplo. Vão aprender a orar se verem em você o exemplo. Seus filhos vão aprender a servir ao Senhor se ver em você um exemplo. Nós precisamos então deixar como legado boa educação e o temor ao Senhor. Provérbios vai nos dizer: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor. Então que nós, pais, possamos ter isso em mente e ensinar os nossos filhos desde pequenos a andar no temor do Senhor. E eu quero assim encerrar chamando a sua atenção para o valor de compartilhar histórias. Este é um dos nossos 5 princípios dentro daquilo que nós estamos defendendo este ano para a igreja. Contar histórias, compartilhar histórias com as pessoas, trazendo aquilo que o Senhor fez e está fazendo na sua vida. Isso se chama testemunho. E o Senhor disse: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, quando você relata para as pessoas aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, aquilo que Ele já fez e continua fazendo, você então está testemunhando para as pessoas do quão valioso é Jesus como Senhor na sua história pessoal. Amém? Pai, eu quero dar graças ao Senhor, porque o Senhor foi se revelando a nós,
por meio de situações históricas em que nós fomos podendo compreender a grandeza do Senhor, a bondade do Senhor, o amor, a graça do Senhor. E em Jesus, ó Deus, essa revelação se torna plena. Essa revelação ganha concretude nos relacionamentos do toque, do acolhimento, da oração, da libertação em que o Senhor faz ali na vida de tantas pessoas. E o Senhor então deixa isso como legado para a sua igreja, dizendo que os seus discípulos fariam coisas maiores. E o Espírito que em nós habita, ó Pai, tem nos capacitado para ser testemunhas do Senhor e levar adiante o ministério do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que venhas nos revestir da ousadia, da coragem, da fé, da intrepidez, para fazer aquilo que precisa ser feito. E que nós, ó Pai, sejamos instrumentos da Tua glória neste tempo de vida em que vivemos. Dá-nos a alegria de compartilhar com outros histórias da Tua palavra, mas também as nossas histórias pessoais, e assim sermos agentes de transformação neste mundo. Quero te bendizer e te louvar. Graças te damos por vidas que estão sendo consagradas ao Senhor neste momento. Graças te damos por aqueles que nesta hora podem consagrar seus dízimos, suas ofertas, entregando os seus bens ao Senhor. E eu te peço que a tua bênção venha sobre todos nesta noite. Assim oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém.